Clausen Goals. Fala, eu sou o Licão, você está na Clausen Code, seu canal de game dev direto e reto. E hoje, você já pode notar aqui perfeitamente que existem novos status no nosso país. Sim, adicionei os status básicos que me vinham na mente. Também tem o nome do país aqui, por enquanto é assim que aparece. O que esses status fazem? Bom, esse aqui é o status de resquício. Ele representa quando os monstros meio que já foram limpos naquela área e só sobra um gato pingado. Tem aqui o Sob-Ataque 2, que é uma evolução do Sob-Ataque 1. Tem o Sob-Ataque 3, que é uma evolução do Sob-Ataque 2. E, não tem mistério. Um é pior que o outro, um é mais brutal que o outro. Agora, quando você clica na área, abre uma janela antes de você ir para a fase, te mostrando quais são as características desse status, porque você não é obrigado a ficar gravando. Então, ó, você pode notar, como eu falei aqui, ó, resquício. Tem tooltip em tudo, olha só, status da fase. Tem a chance diária de progredir o número em mais um. Como vocês podem ver aqui, o número é 1. Ou seja, ele está no inicinho ainda do progresso dele. E esse número é mostrado aqui embaixo, ó, nessa linguinha aqui, que é um marcador de página e ao mesmo tempo a linguinha. Ó, o progresso desse status, se chegar a 10, esse status irá evoluir para algumas das progressões possíveis. Que progressões possíveis? É isso aqui, ó, progressões. Ou seja, se ele chegar a 10, ele vai evoluir para Sob-Ataque de nível 1. 100% de chance disso acontecer. Que 100% é esse? Bom, é porque às vezes o status tem a possibilidade de evoluir para mais de uma progressão diferente. E às vezes nem é tão certo que ele vai evoluir assim. Às vezes ele pode se manter no 10 de progressão e não evoluir. Também teria aqui substatus se ele tivesse. Substatus se ganham da mesma maneira que progressões. Então às vezes aqui nas progressões vai mostrar substatus. E quando ele progredir, ao invés dele evoluir, ele só vai ganhar um substatus novo. Você pode notar aqui que ele tem 35% de chance de aumentar esse númerozinho aqui em mais um. E isso é diário. E toda vez que você joga uma fase, você passa um dia. Então, quer dizer que todo fim de fase, se você voltar para esse mapa aqui, é bem provável que cada um desses status esteja diferente. Alguns podem se manter, claro. O número que eu tô falando, tá, gente? Alguns podem se manter, mas é bem possível que eles evoluam. Vamos voltar aqui, ó. Aqui mostra a quantidade de ondas que pode ter nessa fase, nesse status, ó, de 1 a 2 ondas. Quantidade de monstros base na primeira onda, porque conforme vai passando as ondas vai aumentando em 25%. Ó, o número de monstros na primeira onda aumenta em mais 25% a cada nova onda. Ou seja, se desse 10 na primeira onda, na segunda seria 12,5, que é 25% de 10. O que é isso aqui? Cara, isso aqui são coisas de bestiário. Por quê? O bestiário, ele vai mostrar várias coisas do monstro. Uma dessas coisas é o quanto de dinheiro você ganha por matar um deles. E outra coisa é o quanto de pontos de contribuição que você perde se esse monstro passar pelo limite inferior da tela. E esse 100% aqui mostra o quanto disso é real. Como assim? Não tô entendendo nada. Bom, os países, às vezes, eles podem querer te pagar menos ou mais do valor tabelado no bestiário. Então vamos falar, o cubo, ele te dá 15 de ouro. Ou seja, se aqui dá 100%, significa que esse país vai te pagar o valor integral, 15. Para cada monstro cubo que você matar. Agora, se aqui tiver 50%, ele só vai pagar metade, que é 7,5. Isso aqui é a mesma coisa. Às vezes, se você deixou um monstro passar, o país pode pegar um pouco leve com você. Por exemplo, o cubo, ele te tira 0,1 de pontos de contribuição para cada monstro que passar. Ou seja, como está 100% aqui, ele vai tirar 0,1 mesmo. Se aqui tivesse 50%, ele só ia tirar metade desse valor, que é 0,05. E simples, é isso. Tem aqui botões, né? Tem esse efeitinho de quando você passa no botão ele cresce um bocadinho, bonitinho. Tem tooltip em tudo, então ó, retornar ao mapa, iniciar a missão. Se eu cancelar para poder mostrar os outros, aqui ó, por exemplo, o sob-ataque, a chance é maior, lá no resquício é 35%, aqui é 45%. Ele pode evoluir tanto para sob-ataque nível 2,
tem 90% de chance, ou ele pode ganhar um status de infecção, tem 10% de chance disso acontecer. Substatus, né, de infecção. É que você pode notar que ele tem uma onda a mais, tem bem mais monstros, e também é 100% aqui e aqui, porque essas duas porcentagens, elas são relacionadas ao contrato intermitente que você selecionou no país. Então, isso aqui vai ser igual para todo mundo, para todos os status. Só que é bom mostrar para poder, né, você não ter que ficar indo lá no seu contrato intermitente para checar isso aqui. Tem aqui o sob-ataque nível 2, ó, aumentou a chance para 55%. Ele pode ou evoluir para sob-ataque nível 3, ou para infecção, aumentou todos os valores aqui também. E tem o sob-ataque nível 3. Ele não evolui mais por enquanto, mas como eu já falei em vídeos anteriores, existem 16 status diferentes. Por enquanto nós só aplicamos 1, 2, 3, 4, 5 status. Ou seja, tem muito mais, então ele vai evoluir para algo pior. Mas por enquanto ele só, no máximo, pode ganhar infecção. E aqui é um daqueles casos que tem 30% de chance dele ganhar infecção ou não acontecer nada. Ele se manter no 10 pontos de progressão. Agora, também acontece o contrário. Ao invés de evoluir, existe a regressão, que é o caso de um status desse, um númerozinho desse, chegar a 0 ou menos de 0. Ele regrediria, esse status regrediria para algum outro valor. Por exemplo, como o sob-ataque nível 1 evolui para sub-ataque nível 2, se esse sub-ataque nível 2 chegasse a 0 ou menos que 0, ele voltaria a ser um status desse aqui. E o número dele não seria 10, não seria 9, nem seria 1 também. Seria 5, que é um meio termo ali, entre 0 e 10 ali. Então vamos mostrar aqui a evolução de um status. Olha que perfeito aqui. Esse status aqui está em 9. Então vamos pegar, entrar na fase. Se eu desistir da missão, aparece uma nova janela. Missão abandonada. Mostra o quanto de prestígio nacional você vai perder. E mostra o quanto o progresso daquele status vai aumentar. Vai aumentar em mais 1. O que é perfeito para nós, porque a gente está em 9. 9 mais 1, 10. E ele vai evoluir, com certeza. Vamos ver se evoluiu mesmo. Ó, note que eu perdi 12 aqui de progresso nacional. E ele evoluiu para sob ameaça nível 2. Evoluiu sob uma ameaça nível 2 e os pontos dele voltaram a ser 1. Perfeito demais. Agora eu vou num outro exemplo aqui. Vou jogar uma fase de resquício para mostrar ele regredindo. Quando ele regride para área segura. Notem que ele está com 2 de progresso, ou seja, se eu fizer esse progresso reduzir mais do que 2, né, reduzir para 0 ou menos que 0, ele vai voltar a ser um status seguro. Então, para vocês não se perderem, ele está aqui, ó, entre esses dois perigosos aqui. Vou jogar aqui a fase rapidinho e já mostro o que aconteceu. Vou trapacear um cadinho, vou ganhar um pouco de XP aqui, poder colocar upgrades, poder ir bem rápido. Bom, você pode notar aqui, bonitinho, que tem uma nova janela quando finaliza a fase. Eu deixei alguns monstros passarem, né? E por conta disso eu acabei ficando com uma classe A. Mas o máximo é S. Vai de S até C. S, A, B, C. C sendo o pior. E cara, isso aqui pra mim é o auge. Tá muito bonitinho pra mim isso aqui. Porque tem várias páginas, ó. Tem essa página de missão concluída. Tem essa página de contribuição e prestígio. Tem essa de fluxo de caixa. E tem essa de estatísticas. Vou falar de cada uma. Vamos lá. Ó, aqui primeiro mostra a classificação que você ficou. Aqui embaixo mostra o resumo do que você ganhou, que é, ó, você ganhou 18 de prestígio, o progresso vai reduzir em 2 números, que é perfeito pra gente, e você ficou com um saldo positivo de 11.643. Aí você pensa, putz, mas como é que foi esse negócio aí? Como que eu ganhei tanto prestígio assim? Pô, vamos dar uma olhada então? Pra isso que tem as outras abas, ó. Essa aqui, ó, contribuição e prestígio. Você, no caso, eu, ganhei 9 pontos por matar monstros. No caso, eu não ganhei isso tudo, porque eu trapaceei, eu coloquei XP ali, como vocês viram. Ganhei 7 pontos por conta de um upgrade, um contrato que eu fiz ali, um upgrade de contrato. A classificação da sua missão te dá um multiplicador de contribuição, que vai multiplicar os pontos de contribuição que você ganhou matando monstros. Então, 9 vezes 1.25 vai dar algum número que quando você soma com 7 dá 18. E aqui mostraria também os pontos que você perdeu quando os monstros passaram. Por algum motivo não está mostrando que passaram monstros. Ah, já sei porque não está mostrando. É porque
Aqui eu coloquei para poder ser int. E como passou o monstro, só perdi 0.1. E 0.1 é float. Então vai mostrar 0. Tipo, ia mostrar aqui se tivesse acumulado 1. E tem aqui o fluxo de caixa, ó. Eu entrei na fase com 12 mil. Eu ganhei 0 por conta de doações. Ganhei 0 por conta de contratos. Ganhei 2.365 por conta de upgrades, porque eu peguei alguns upgrades de tesouro ali. Ganhei 160 porque eu vendi uma estrutura. Todos eles têm tooltips para poder mostrar o que são. Você não vai ter que ficar adivinhando o que cada ícone é. Ganhei 75 de dinheiro por ter abatido monstros. A classificação, se for A, ela te dá 5% a mais. Se for S, te dá 10% a mais. No caso, 5% de 75 é 3. Ganhei 640 do governo. Como assim? No final da fase, o dinheiro que você gastou nas estruturas não vai ser desperdiçado. O governo vai te dar uma porcentagem de cashback. Do tipo, é como se ele estivesse comprando de volta as estruturas. Mas claro, ele não vai te dar o valor integral, ele vai te dar 20%. Mas esse valor pode aumentar com upgrades externos. Aumentar permanentemente. Aqui mostra o quanto você gastou comprando estruturas. E aqui tem a somatória, né? Então, somando todos esses valores, dá isso aqui. Vocês podem notar, é o mesmo valor que você ficou aqui no finalzinho. E tem as estatísticas. Aqui, ó, as torres que você... As torres não, as estruturas que você construiu, no caso, construiu 8. Ele só considera como construiu as que ele finalizou a construção. Então, por mais que eu tenha comprado uma nova estrutura ali, ele não finalizou a construção dela. Então, por isso está marcando 8 e não 9. Quantas que eu vendi, quantas que eu perdi. Eu não perdi estrutura minha. Eu perdi da prefeitura, esse poste aqui embaixo. Quantos monstros que foram gerados, quantos monstros que eu destruí, que eu matei, né? Ou seja, passaram 2 monstros. Quantos que passaram, aqui ó, mostra 2. Quantos chefes foram gerados, quantos chefes que eu matei, quantos chefes que passaram e quantas ondas que tiveram. Teve uma onda, eu fiz uma onda de uma onda. Agora, vamos finalizar aqui? Então, por que não regrediu aqui? É porque, provavelmente, lembra que tem 35% de chance de diariamente aumentar em 1? Então, provavelmente ele aumentou em 1, aí foi pra 3, 3 menos 2, 1. Vou de novo nessa porcaria, mas eu não vou fazer vocês verem isso. Eu vou ir até o final da fase, cortar e voltar quando terminar. Ok, dessa vez você pode notar aqui que nós conseguimos S. Parabéns. Pode notar que nós vamos reduzir em 3 aquele número lá. Então mesmo que ele ganhe mais 1, ele não vai se manter em resquício. Ele vai voltar a ser seguro. Então vamos ver? Ó, ele voltou a ser seguro. Perfeitamente. E os seguros eles sempre iniciam como 10. E esse número vai reduzindo. Não tem como eu entrar para poder ver, mas ele tem 25% de chance de reduzir um número para cada dia. Ó, o que mais eu fiz aqui? Resolvi alguns conflitos que estava tendo, por exemplo, se o assistente estivesse ativo e eu ganhasse XP o suficiente de contribuição para atingir um upgrade, o assistente ele não desligava. Ou seja, a partir do momento que eu clicasse na carta que eu queria de upgrade, ele ia também entender que foi um clique do assistente. Ou seja, se eu tivesse com alguma skill selecionada, eu não ia ter como cancelar a skill, porque ia ter esse conflito. Agora, sempre que eu ganho XP o suficiente para poder ganhar um upgrade, e eu tiver com o assistente ligado, ele fica invisível, e quando ele está invisível, ele não funciona. E assim que eu recebo o upgrade que eu queria, ou seja, assim que eu seleciono o upgrade que eu queria, ele volta a ser visível, volta a funcionar como ele deveria. Aconteceu também que tinha um outro bugzinho que me irritava demais, que era o fato de que a colisão entre o projétil e o monstro fazia com que às vezes o monstro pisasse na célula, o projétil pisasse na célula, o projétil entendesse que atingiu um monstro, sendo que na verdade ele nem tocou o monstro ainda, eles só estão na mesma célula. Ele contabilizava a colisão, causava dano no monstro e era destruído. O problema é que a explosãozinha do projétil acontecia sem nem mesmo ele tocar no monstro. Então o que eu fiz? Eu fiz um código de que quando ele detecta colisão, ele só explode quando ele determinar que, olha, você realmente está em cima do monstro. Para poder demonstrar isso aqui, vou aumentar pra caramba a velocidade das torres e vou aumentar a velocidade dos tiros. Eu vou quadruplicar a velocidade dos tiros para poder mostrar que independente da velocidade, vai funcionar. Rápido e certeiro. Perfeito. E só por curiosidade, que eu esqueci de falar
na parte dos status, se algum desses status estiver com substatus de infecção, que é esse aqui, ele vai aparecer aqui. E o que acontece? Toda vez que esse status ganhar um número, por exemplo, de 5 for para 6, todas as áreas ao redor vão ganhar mais um também, mesmo que já tenham ganhado nesse dia. Bom, o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Vídeo novo, toda sexta-feira ao meio-dia. Dê like se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, comenta. Isso me ajuda demais. E espero ver você no próximo vídeo. Beijo, beijo, meu compatriota.